A Adriana Klein, ela vai fazer a apresentação dela. A Adriana, ela trabalha com terapia ocupacional, mas não é só terapia ocupacional. Ela tem múltiplas atividades também. Ela vai mostrar aquilo que ela viu na visão dela, exatamente na visão dela, não de outras pessoas. Juntamente com uma reunião que ela esteve, só ela, numa reunião dos profissionais, da Liga dos Profissionais da área de saúde. Adriana? Bom dia a todos. Como a doutora Cari falou, eu tive o privilégio de poder participar do primeiro dia do congresso, que é o curso pré-congresso. E nesse curso pré-congresso é uma reunião de diversos profissionais da equipe multidisciplinar do mundo inteiro que se encontram para discutir principalmente formas de gestão na área da saúde, formas de gerenciar um serviço de saúde, trocas de experiências, treinamentos de outros profissionais ou treinamentos em países em desenvolvimento que não têm uma expertise voltada à esclerose lateral amiotrófica. Então, eu vou falar um pouquinho disso, né, do que foi falado. Dentre esses modelos, eles se apegam numa forma de gerenciar um serviço onde eles captam o número de profissionais que precisam trabalhar nessa área, que precisam ter um maior conhecimento. Eles captam o número de pacientes de um local e as necessidades desses pacientes. E, de acordo com esse modelo de gestão, que tem todo um método de avaliação, de aplicação, de levantamento, eles conseguem identificar os déficits e ir atrás desse treinamento, e captar esse treinamento. Pode passar? Então, aqui só para mostrar mais ou menos essa forma de gerenciar, né, são desde a forma de diagnóstico, a médica, os tratamentos clínicos, a forma de orientar e informar esse paciente, qual que é a melhor maneira de informar, e isso entra lugares de difícil acesso em determinados países, como o Canadá, por exemplo, que tem uma região que é quase que impossível a acessibilidade, se um paciente tiver alguma emergência, para ele sair para um lugar de referência, e sempre voltado para a qualidade de vida desses pacientes. Então, é uma discussão bem interessante, mas dentro de um modelo, e esse modelo ele é implementado em diversos lugares. Pode passar? Então, eles acham que os benefícios são incríveis, né? Tem melhores resultados no tratamento, maior rapidez para aquisição de equipamentos, uma maior comunicação entre profissionais, familiares e pacientes. Pode passar? Duas formas muito interessantes que me chamam a atenção. A Irlanda criou um passaporte para o paciente. É como se ele tem um passaporte. Ele teve o diagnóstico e, a partir do diagnóstico, ele tem passo a passo tudo o que foi feito, todo o valor de capacidade vital, intervenção nutricional, intervenção medicamentosa, tipo de equipamento de comunicação que ele está utilizando. Então, esse passaporte ele acaba ajudando em diversas formas. Pode passar, Cari, por favor? Entre elas, facilitar muito a participação do paciente, do familiar, promover a responsabilidade dos serviços. A partir do momento que o paciente chega com o passaporte lá, dizendo o que ele está fazendo, como que é feito, os próprios serviços acabam querendo ter mais informações ou promover maiores formas de intervenção com esses pacientes. Pode passar? Então, aqui é um outro modelo também, esse australiano, eles consideram que é o gold standard da forma de orientar e juntar as informações para que esse paciente sempre esteja com essas informações a tempo e a hora, se tiver alguma emergência. Pode passar. E a mesma coisa que eu falei, né? O que eles querem fazer é diminuir o tempo. Isso é uma coisa muito importante, diminuir o tempo que esse paciente leva para ter determinada informação. Então, se ele estiver antes ou estiver no processo, essas formas de orientação acabam ajudando e efetivando essas informações. Pode passar. Aqui um trabalho muito legal da Austrália também, é o CONTEC, é um trabalho que eles mostraram que une profissionais da tecnologia, engenheiros, bioengenheiros, junto com terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos,
Para que isso? Para que os equipamentos estejam de acordo com a necessidade de cada paciente. Isso é muito importante, porque muitas vezes o terapeuta ele sabe do uso da tecnologia, mas às vezes ele precisa de uma coisa além. Ele precisa que seja feito um equipamento que vai além do equipamento proposto. Então, a engenharia junto com esse trabalho acaba facilitando muito para que o paciente tenha o equipamento necessário no momento certo. Pode passar. O que eu achei bem interessante é que eles dividem os pacientes de esclerose lateral em duas formas de intervenção. O paciente bulbar, ele vai receber uma intervenção mais voltada para a comunicação aumentativa. E para isso, existem equipamentos mais adequados. Esses equipamentos mais adequados, eles têm um estímulo maior, porque o governo, ele identifica que a fala faz parte do tratamento da esclerose lateral. Então, é muito mais fácil conseguir o subsídio de um equipamento para a fala do que o paciente bulbar, que muitas vezes ele não tem movimentação nenhuma, e ele precisa ir direto para um sistema de computador, que também tem a comunicação aumentativa, mas ele é um sistema que é utilizado pelo olho, pela íris do olho. Isso o governo ele já fica mais criterioso para poder financiar. Então, eles dividem nesse serviço esses dois tipos de paciente, o bulbar e o apendicular, e vão treinando e vão acompanhando. A importância que eles ressaltaram lá também, que aqui no Brasil acontece, é quanto que o terapeuta tem que estar junto desse paciente para o treinamento do familiar, porque senão o índice de abandono é grande do paciente, porque não aprendeu a usar a tecnologia a tempo e a hora. Pode passar. Aqui, como eu falei para vocês, como eles distinguem. Outra coisa que me chamou a atenção também, acho que está no próximo, pode ir. Pode passar, Cari. Esse foi o top de linha assim, do Congresso, que é um estudo que está sendo feito desde 2001. O que eu percebi assim, é que a crise realmente abalou a indústria de tecnologia, tanto no Brasil como na Europa. Não teve nenhuma novidade significativa. Eles já chegaram no melhor sistema, que é o sistema de uso do computador pelo olho. Esse sistema começa, em média, em $7.000. E mesmo por causa da crise, não houve grandes novidades com isso. A Drexel University, ela está estudando, desde 2001, essa forma de identificar o paciente, pensar através de comando. Ela não está injetando nada, tá? É só uma touca que, através da estimulação do neurônio, ele consegue, teoricamente, controlar o computador. Passa a próxima foto que acho que dá para ter ideia. Então, o paciente ele vai olhar para a tela e ele vai conseguir mandar um impulso nervoso que seja capaz e sensível o suficiente para conseguir teclar. O ano passado, quando eu fui para os Estados Unidos, eles não tinham conseguido utilizar o sistema Windows junto. Estava um sistema bem mais cru. Esse ano eles já conseguiram usar o sistema Word, então já fica mais fácil, e acoplando. Mas eu conversei com a Sara, eu falei, Sara, 8 anos que vocês estão estudando, vai entrar no mercado, tem empresa querendo investir nisso. Ela falou, Adri, o Gaze System, que é o sistema de olho, que é o melhor hoje em dia, ele ficou em estudo durante 12 anos, e hoje ele é considerado o melhor. Então, eles têm esperança de que esse sistema venha superar o uso da íris do olho para o comando do computador. Pode passar. Uma palestra muito interessante de terapia ocupacional, dizendo qual que é a importância do TO em preservar a todo custo a capacidade funcional desse paciente. Então, ela tem que pensar em qual estágio da doença esse paciente está e o que ela pode promover para melhorar diversos aspectos. Pode passar. Dentre eles, é a primeira vez que a gente ouve falar aqui no Brasil, a gente toma muito cuidado com isso, que é o excesso de imobilização por uso de órteses em pacientes com esclerose lateral. Se há necessidade de imobilizar tanto, então foi bem interessante essa parte da palestra. Pode passar. E ela tenta a todo momento, esse slide eu achei muito interessante, como que teve um caso de um paciente dela que queria fazer uma viagem de navio, mas não tinha como ajudar na transferência da cadeira de rodas ou não, e eles fizeram todo o planejamento para que esse paciente pudesse levar o guincho dentro do navio e viajar.
E aqui também eu achei um ponto tão interessante que ela fala, por que cadeira do papai ou cadeira reclinável tem que ser individual? Isso só deixa o paciente mais isolado, então eles estimularam o desenvolvimento de uma cadeira do papai onde pudessem ter pessoas próximas, outras pessoas pudessem sentar junto com o paciente. Então um pensamento interessante, assim, da real integração. É usar o equipamento, mas para que ele esteja incluído, não um equipamento que demonstre ou ajude ele a ficar separado, né? Não seja incluído. Pode passar. Aqui, como eu falei para vocês, esse é o top de linha do sistema de falador. Infelizmente, eu vou falar com todos os fornecedores lá, não tem para a língua portuguesa ainda. Então, o paciente ele toca na tela, uma tela bem sensível, mais voltado para ela bulbar ou para ela apendicular, mas quando o paciente tem uma boa função de mão. E você tecla, né, programa, e ele vai emitindo a voz igual uma pocket, igual uma bolsinha. Ele custa em torno de $7 mil também, pode passar. Aqui é um outro modelo de uma outra marca, que o que eles gostam bastante, que é bem parecido com o sistema de computador, então o paciente vai escrevendo, tem um sistema mais simples que ele tecla e aí vai saindo no teclado, ou um sistema ainda que sintetiza a voz, que sai a voz durante ele tecla. Pode passar. Aqui, né, muito legal, isso que o paciente tecla aqui e a frase sai do outro lado, e esse aqui, tá vendo uma caixinha de som, essa caixinha de som que emite a voz do paciente. Pode passar. Aqui, só um exemplo de demonstração. Aqui, essa foto eu gosto muito, ano passado nos Estados Unidos, eu presenciei um paciente que ganhou o Light Writer, e só que ele não se adaptou, ele preferia escrever na caneta porque ele achava que era mais fácil. Então, assim, às vezes a simplicidade supera a tecnologia. Pode passar. Assim, alguns pacientes de ala bulbar ou de ala perpendicular que não conseguem mais clicar, dá para associar uma entrada, um acionador para que ele possa usar com o sistema de varredura e clicar de outra forma que não seja teclando na tela ou no teclado. Pode passar. Aqui é o Gaze System que eu falei para vocês. O legal agora é que tem 3 modelos no mercado, então a tendência é que abaixe, já baixou bem. Está em torno de $7 mil também, $7 mil, $8 mil. Então, esse é o Erica System que calibra o olho e é um sistema muito fácil mesmo, é o top de linha de ser usado. Pode passar. Aqui as 2 outras marcas. De novidade, a Dynavox, que é a empresa mais conceituada, mais antiga de tecnologia assistiva, acabou lançando um sistema de olho também para competir no mercado. Pode passar. Esse aqui também, uma coisa interessante, que é um equipamento de aumento da voz. Não vai sair o som, mas é um sistema de colocar, o paciente está falando muito baixo, e aí ele aumenta incrivelmente a voz. Eu achei carésimo, né, pela simplicidade, está em torno de $3 mil esse equipamento. Pode passar. Aqui é um programa criado por um chileno que mora na Alemanha, né, Cari? Ele foi na Alemanha. É muito parecido, isso que eu fui quando eu conversei com a doutora Cari, é tão parecido com o Interfox Microfênix nosso, só que ele só fez em alemão, nem em inglês tem ainda. Então ele estava no congresso tentando captar alguém para desenvolver em inglês o sintetizador de voz. É um sistema simples até, pelo que ele mostrou, essa foto conversando com ele, onde o paciente grava a voz antes de perdê-la. E aí ele depois pode usar o sistema de software por meio do computador. Dessa maneira, ele está captando em inglês, e em português ele falou que não é difícil fazer, ele já fez em espanhol e alemão, e ele acha que o português pode ser uma proposta, né? Mas, vamos passar. Pode passar, Cari? Aqui está muito ruim a foto, mas teve um pessoal do Japão, foi Japão, Cari? Japão, né? Que ele, é muito interessante, o paciente que fica com a máscara 24 horas, né, ou mais tempo do que o preciso, ele precisa falar. Então, como aumentar, amplificar essa voz quando o paciente está com a máscara? Então, ele criou toda uma engenharia lá, bem precária ainda, mas tenho certeza que daqui a uns 2 anos a gente vai ver um resultado eficiente de ter um sistema de aumento da voz por dentro da máscara do BiPAP. Pode passar. Queria agradecer a todos. Obrigada pela atenção. Só mais um recado. Eu tive a oportunidade de conversar com uma vendedora dos Estados Unidos para saber se a gente podia
Tem alguma forma mais fácil de comprar, de algum paciente que quer comprar esse equipamento? Aqui no Brasil a gente sabe que é tão difícil ter para testar, ou tem uma empresa que fala, você quer comprar, paciente? Então paga e depois traz o equipamento. E aí a gente não sabe nem se dá certo ou não, então o risco de gastar em excesso é grande. Então a gente conseguiu um contato lá, que eu vou disponibilizar no site da Brela, para a gente tentar ir falando direto com essa vendedora, que tem toda a expertise aí em tecnologia assistiva, e quem sabe a gente consegue ter mais acesso a isso. Bom, obrigada. Vocês viram que a Adriana ela é voltada para a economia, né? E é importante, fundamental esse aspecto, né?